Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi, Marina, tudo bom? Tudo bem? Marina, seja bem-vinda ao nosso Conexão Haribo. Eu estava já com muita vontade, desde o começo do nosso programa, dessa iniciativa, de falarmos sobre futebol feminino, jornalismo esportivo, e é muito bom, fico muito feliz que tu tenha aceitado o nosso convite para conversarmos sobre isso. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar, fico muito feliz mesmo. Espero que o nosso papo seja bem bom hoje. E vai ser Marina. Eu adoro essa pergunta, eu sempre falo para quem eu entrevisto, né? Quem é Marina Stout? Marina Stout é uma jornalista que eu já posso me intitular assim, mesmo sem diploma, né? Mas eu adoro já poder falar, de 23 anos, sou da cidade de Novo Hamburgo, também sou técnica em publicidade e a vida toda eu gostei de me comunicar, então não teria como eu ir para outra área, né? Então agora estou finalizando o curso de jornalismo mesmo no meio da pandemia. Lá por agosto eu devo receber meu diploma e aí depois fazer a formatura, aquela parte bonita toda depois. E tô aí nas redes sociais falando de futebol feminino, falando de Grêmio, falando de jornalismo, de comunicação, das mulheres, enfim, sobre várias coisas. Ai, Marina, imagina tu ia se formar agora e vem a pandemia e acontece tudo isso, né? Então, as tuas aulas, elas continuam? Tu tá fazendo mais alguma coisa da Sim. faculdade ou agora tu só tá esperando o diploma? Na verdade, assim, eu deveria estar fazendo TCC 2, né? Que é o comum, todo mundo termina no semestre que vai se formar. Mas eu antecipei um semestre, então eu defendi minha banca no semestre passado. Aí, oficialmente, a maior parte, né, do curso já estaria formada até no final do ano passado. Mas eu ainda tinha 2 cadeiras para fazer, que eram optativas. E aí, uma delas, inclusive, eu já estava fazendo à distância, ela já era uma modalidade à distância. E aí, a outra, que seria presencial, se transformou à distância, e eu estou fazendo essas duas, vai agora até semana que vem, na outra. E aí, a minha formatura, ela seria dia 1º de agosto. Mas, por causa da pandemia, foi cancelada. E aí, como eu já terminei todas as cadeiras, eu vou receber o diploma da universidade em formatura de gabinete. E aí, depois eu faço a solenidade, né? Tá certo. Eu acompanho os teus tweets, né? Falando, minha prova de toga, aquela parte bonita, né? Mas o É. importante é que tu já é uma jornalista, né? Sim, Vamos esses. combinar, você é uma jornalista cheia de projetos no YouTube, no Instagram também, né? Então, tu é uma jornalista. Daqui a pouco é só esperar o diploma e deu. Temos Esses mais, dias. não tem mais conversa. Esses dias eu até brinquei, coloquei, como eu queria mudar a minha bio, né, para jornalista, porque todo mundo, quando se forma, a gente adora mudar, né? E aí um dos meus professores, que inclusive foi meu avaliador na banca, ele se muda. Eu te avaliei, eu sei que você é jornalista, todos os professores sabem, todo mundo sabe. É só questão do diploma mesmo, né? Então é muito legal e assim eu me sinto muito privilegiada de poder estar me formando em jornalismo, mesmo em meio a uma pandemia, porque é uma profissão muito importante no momento atual, né? A disseminação de notícias falsas, ela tá bem forte. Então, a profissão de jornalista, ela tem um peso bem grande agora. Então, assim, eu realmente me sinto honrada de poder estar nessa profissão e fazer parte, né, do mundo dos jornalistas. Isso, principalmente hoje é um dia, foi puxado para o jornalismo, né? Desde o Foi. começo da manhã, desde as Eu, primeiras horas, tem eu a acordei pandemia. já com notícia
tudo quanto é lado. Agora, por causa do coronavírus, já é assim, a gente acorda com muita informação, com atualização de dados, de mortes ou de leitos. E aí, com também a crise política no país também não ajuda muito, então acaba sendo muita informação, né? Por mais que, de repente, não esteja atuando diretamente ou com a pandemia ou com a política, mas acaba se envolvendo, não tem como, né? Sim, exatamente. Vamos falar de esporte agora. Eu vou dividir em 3 etapas. A Tá. primeira eu quero saber quando que essa paixão por futebol surgiu na tua vida. É uma paixão de infância? Você teve influência? Veio sozinho? Como é que foi? Então, eu sou filha única, menina, né? E desde pequena, o meu pai, ele jogava futebol e assistia futebol. Então, e ele sempre me colocou nesse meio, mas nunca de uma maneira, tu precisa me acompanhar a jogar, ou tu precisa ser gremista porque eu sou, assiste o jogo comigo. Não, sempre foi de uma forma muito natural. E eu fui pegando gosto por aquilo, eu jogava bola com ele quando eu era pequena, e aí eu ia olhar ele jogar e assistia os jogos de futebol com ele na TV. E aí, a minha mãe é colorada, mas não é muito fã do futebol, então ela nem não tentou me puxar para um lado. E aí acabou que eu fiquei pro lado do meu pai, que é gremista desde sempre, mas eu sempre brinco que eu me tornei mais fanática que ele, assim, né? Porque eu gosto de assistir futebol, não importa o campeonato, a divisão, eu tô sempre olhando algum jogo. Agora com essa paralisação eu tava bem louca assistindo todas as reprises que dava pra olhar. Então, assim, é de infância, teve a influência do meu pai, com certeza. Tudo que eu aprendi, assim, sobre futebol foi com ele, porque ele sempre conversou sobre comigo, questão tática e lance e tudo. Ele sempre foi conversando numa boa, como se eu fosse um amigo dele, assim. Então teve essa influência, mas eu acabei desenvolvendo esse amor e essa paixão muito por mim também, assim, de ir atrás, de acompanhar e tudo. Isso, e essa história a gente combina bastante, porque o meu pai, eu me tornei mais fanática do que ele pelo Uhum, Grêmio. sim. E também não só pelo Grêmio, mas por outros jogos de futebol também. Porque eu digo que eu comecei a ficar mais fanática quando eu fui pro estádio. Eu não era tanto Uhum, assim quando eu só assistia em casa. exatamente. Eu também. Quando eu Eu fui me pro tornei muito estádio, mais. quando eu fui pro estádio, isso mudou, porque eu não tinha ideia do quanto era diferente assistir no estádio, né? Eu já me E sabe, empolgava olhando pela televisão, e o mas meu é pai, outra ele coisa. sempre foi muito fã do futebol, mas como ele jogava, ele não gosta de ir no estádio assistir. Porque ele tem aquele negócio de parece que precisa entrar em campo e dá vontade de jogar, e aí ele não gosta, ele diz que ele fica mais nervoso. E aí até a minha amiga Evelyn comentou aqui agora saudade de ir nos jogos com nossos pais. Eu acabava indo com ela e com o pai dela, sabe? Assim, porque eu levei meu pai algumas vezes, ele super amou e foi um baita passeio em família. Mas ele prefere olhar em casa mesmo, senão ele fica mais nervoso. E aí eu acabava sempre indo com a Evelyn e com o pai dela, né? E eu me tornei muito mais, assim, fanática quando eu comecei realmente a ir nos jogos. Tanto é que daí por um tempo eu pensei em desistir, assim, do jornalismo esportivo, porque eu achava que, bom, sendo muito identificada com o Grêmio, eu não ia conseguir, né, trabalhar com isso. E aí, por um tempo, assim, eu dei uma relaxada e disse, não, vou seguir outra área do jornalismo e vou continuar, né, torcendo pelo Grêmio. Mas agora tô conseguindo unir as duas coisas. Pois é, eu ia até te perguntar sobre o jornalismo esportivo, essa tua paixão, assim, por cobrir os jogos do futebol feminino do Grêmio, principalmente, né? Ela veio através da tua faculdade de jornalismo ou antes de tu fazer faculdade, tu já pensou em cobrir esse mundo, falar de esportes? Como é que foi? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu entrei com a cabeça de que eu queria fazer jornalismo esportivo. Mas aí, em algumas palestras, algumas coisas com alguns jornalistas, eu ouvi que o meio era meio complicado para quem tinha essa identificação muito forte com o clube. E aí, na época, as minhas redes sociais já eram tomadas de Grêmio, e quem me conhece sabe que eu sou gremista, então eu achei que seria muito complicado conseguir me desvincular. E aí foi passando, eu trabalhei em outras áreas, inclusive hoje, de forma remunerada, não é com jornalismo esportivo que eu trabalho, é com jornalismo político.
Mas eu encontrei no futebol feminino do Grêmio, então especificamente, essa oportunidade de ingressar no jornalismo esportivo com a identificação, né? Porque o mundo do futebol feminino, ele tem um pouco mais essa elasticidade, digamos, não sei, esse espaço, sabe? Para quem tem essa identificação com um clube específico e conseguir atuar bem com isso. Então, assim, no início, quando eu comecei no jornalismo, eu queria muito, depois eu dei uma desanimada e agora quis de novo, assim. E aí encontrei no jornalismo, no futebol feminino, a oportunidade que eu buscava de repente, tentar entrar mais na área, né? Sim, o meu Twitter também. Quando eu pensei em fazer jornalismo esportivo e me aprofundar nessa área, eu dei uma olhada no meu Twitter também, assim, ó, nossa! Não, Não, é sim. um fanatismo escancarado, sabe? E Eu ia ter tem que, muitos inclusive, jornalistas. fazer remoção de tatuagem, então. Não, e aí tu vê muitos jornalistas que falam que o Mauro César, sou flamenguista e tá lá comentando, e tantos outros jornalistas que falam mesmo qual o time que torce, né? E aí dá muito problema quando eles vão comentar sobre outro time, né? Porque parece que É, tem eu, aquela já visão afetada eu sobre o acho que outro tem, clube. tem dois pontos, assim. Eu vejo que tudo é positivo, assim como o jornalista isento é positivo, como o jornalista identificado também é. Porque eu acho que hoje o mais complicado é a questão dos consumidores de notícias esportivas. Os torcedores, eles acabam dando muito mais valor, às vezes, para o time que o jornalista torce do que para aquilo que ele está escrevendo. No final do ano passado, eu escrevi uma reportagem sobre o título das Gurias Coloradas em cima das Gurias Gremistas. E fiz um baita texto, diga-se de passagem, né? Não, não porque fui eu, assim, mas. E consegui, né, colocar de uma forma isenta realmente ali, porque foi total mérito delas e a gente sabe reconhecer. Mas às vezes os torcedores acabam se doendo por uma coisa ou outra, uma crítica ou outra, e vão levar isso adiante, e aí vai muito de como o profissional quer lidar com a sua carreira, né? Eu super entendo, tenho várias amigas que eu sei qual é o time delas, mas hoje elas preferiram se tornar isentas e também tem aquela história de que dizem que quem trabalha bem a fundo lá dentro, nos íntimos do futebol, acaba perdendo um pouco esse tesão que a gente, torcedor, tem, né, por conhecer alguns problemas que acabam tendo em todos os clubes, né? Então eu acho que é bem isso, assim, depende muito de como cada jornalista quer conduzir a sua carreira. E acho hoje, eu vejo que tem espaço para tudo, assim. Não, exatamente, eu concordo. E até porque agora, se eu fosse seguir, eu não estou nessa área no momento, mas eu gosto mais da área da assessoria de Uhum, comunicação do clube de futebol. Essa área me interessa bastante, assim, cobrir, fazer assessoria de comunicação, a imprensa, mais do que uhum. ser jornalista esportiva num veículo de comunicação. Essa área eu até me identifiquei mais. E se eu fosse seguir assim Sim. agora, seria para a área da assessoria esportiva. Eu também, eu vejo bem isso, assim, até quando eu fui fazer meu TCC, que foi com jornalistas, eu acabei me identificando muito mais com a rotina das duas assessoras da dupla Grenal que eu conversei, do que especificamente com as jornalistas de veículo, né? Eu senti, assim, aquele brilho diferente por estar trabalhando com a profissão que ama e também com o clube que ama, né? Não, exatamente. Vamos, eu vou, já temos perguntas para ti, Marina. Ótimo. Eu não sei se tu já quer responder agora ou a gente segue o assunto e depois fazemos uma rodada só de perguntas Por para mim, ti. O que que tu tranquilo. prefere? O que tu achar melhor na organização da live. Pra mim é bem tranquilo responder agora, quanto responder depois também, sem problemas. Então tá, eu vou seguindo aqui com o assunto, aí depois a gente retoma as perguntas. Então não Ótimo. deixem de perguntar. Eu não esqueci vocês, tá? A Podem gente vai mandar as voltar em perguntas. todas. Claro, vamos voltar. Então, agora eu quero falar de um assunto que é o tema, né, da nossa live sobre a hashtag Deixa Ela Trabalhar. Como é difícil a vida da jornalista esportiva, né? E infelizmente eu digo que às vezes a gente tem dois trabalhos, né? Quem trabalha no jornalismo esportivo, cobrir
ali o jogo, a fazer a reportagem e também se cuidar no estádio. Porque, infelizmente, se tu sofre um assédio, se tu não tem prova, as pessoas vão aqui, ó, vão te escorraçar no Twitter. Ah, mas como assim tu não gravou? Como tu não fez isso? Como tu não fez aquilo? Eu quero saber de ti, Marina, tanto como torcedora ainda no estádio ou como jornalista, se tu já passou por situações de assédio dentro do estádio. Bom, vou falar um pouco primeiro então do Deixa Ela Trabalhar, que inclusive é o tema do meu TCC, que eu comentei do TCC antes, e tô com a camiseta e é o nosso tema aqui. Em 2018, quando o Deixa Ela Trabalhar foi lançado, eu já tinha certeza absoluta que eu queria ele de tema do meu TCC. Indiferente de que linha eu fosse seguir, mas eu queria aquele movimento no meu TCC. Porque ele mexeu muito comigo, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Acho que foi, como a Alice Bastos Neves disse para mim na entrevista que ela me deu, foi uma virada de chave. E acho que foi uma virada de chave para muitas jornalistas e para muitas torcedoras também, porque foi uma grande rede de apoio para denúncias de assédio que aconteciam sempre, em praticamente todos os jogos, e não eram vistas, não eram faladas, não eram explanadas. E aquilo para mim assim foi magnífico porque eu me senti muito empoderada e senti que todas as jornalistas que estavam envolvidas e também as que não estavam se sentiram seguras no sentido de ter alguém com quem compartilhar, ter um lugar para explanar aquilo e receber um apoio, não somente eu estou contigo, mas realmente eu estou contigo de vamos lá, vamos fazer a denúncia, como é que a gente faz agora, qual é o próximo procedimento. Então esse movimento, assim, eu acho que ele foi muito, muito, muito importante, tanto para as jornalistas quanto para as torcedoras envolvidas com o esporte, né? E a partir dali eu comecei a notar que existiam muitas coisas que eram assédio e que a gente não percebia antes. Mesmo a gente conversando sobre isso, mesmo o debate vindo à tona, precisou-se de uma exposição maior e de casos físicos para que a gente começasse a entender que existiam algumas outras coisas que eram assédio também. Eu não consigo me recordar de nada assim específico que eu tenha vivenciado como torcedora, porque eu sempre fui num grupo de mulheres, então a gente acabava assim elas já chegam, né, como um grupo, como, enfim, meninas que estavam sempre lá, assim. Mas a gente ouve piadinha, Teve uma, teve uma vez que eu fui comemorar um gol e gritei um palavrão assim muito alto. E um cara do lado me olhou e disse assim: Nossa, uma mulher falando isso. Daí eu olhei pra cara dele e repeti o palavrão olhando pra cara dele. Porque, né, ok, falei um palavrão, errado ou não, cada um sabe se gosta de falar palavrão ou não. Mas não era porque eu era mulher que eu não poderia estar falando aquele palavrão, né? Se ele ali do meu lado falaria. E algumas situações assim com amigas, que daí, né, algum torcedor se passou com elas e a gente se envolveu na discussão. E como jornalista, como eu só cobri futebol feminino, se tornou um ambiente um pouco mais carinhoso, assim, porque realmente quem tá lá cobrindo ou quem tá lá torcendo tem um carinho e uma visão totalmente diferente pela modalidade. Então, assim, nos 2 jogos que eu cobri, eu não vi nem vivenciei nada. Mas quando eu estava fazendo o meu TCC, né, eu ouvi muitas coisas, inclusive dentro das próprias profissões, assim, né, de uma jornalista ouvir de um colega se ela queria ajuda para arrumar a câmera, meu amor, sabe? Ela estava ajeitando a câmera num tripé e aí o cara veio, tu quer ajuda para arrumar a câmera, meu amor. Primeiro lugar, né? Ela sabia o que ela estava fazendo, arrumando a câmera, porque ela sempre fez aquilo. E segundo lugar, que quem é tu para me chamar de meu amor? E são pequenos detalhes que antes a gente não questionava, não contestava, não revidava. E não é nem a questão do revidar do embate, mas a questão de se posicionar mesmo, de mostrar, ó, eu sei que isso que tu tá fazendo é ofensivo e eu vou falar, eu vou me posicionar. Então, hoje eu vejo que com todo o debate acontecendo, os casos eles diminuíram um pouco, porque a internet ela trouxe muita exposição. Então, os agressores eles acabam tendo mais medo da exposição do que realmente botar a mão na consciência e ver que aquilo que estão fazendo é errado, né?
Mas essa semana eu até vi que teve um cara que disse para uma jornalista que ela nem passou uma maquiagem na cara para tirar uma foto, sabe? Então, são Meu pequenos Deus. detalhes que as pessoas não percebem, né? E é bem complicado, assim, a gente se motivar para continuar nesse meio. Mas eu tento pegar essa força, assim, para chamar mais mulheres, né? Que às vezes se desmotivam. Ai, mas é tanta coisa acontecendo, não vou nem tentar entrar nessa área. Não, vem comigo que eu te dou a mão, tem uma outra ali me dando a mão e a gente faz um círculo bem grande. Então, acho que é isso, assim, que dá esse gás, né? É porque é difícil eles aceitarem, né? Que a gente também pode ocupar esse espaço, que a gente tem esse direito de ir no estádio ali, torcer, ficar na grade ali. É muito difícil para aceitarem ainda, né? Por mais que É. isso tenha crescido tanto, tantas mulheres falando agora, claro, desde pequena eu pelo menos tinha a sensação, é um ambiente totalmente masculino, eu tenho que me moldar, ou eu não posso colocar tal roupa, porque é um ambiente que vai ter homem só, e aí, conforme a gente vai vivenciando, vai falando com outras mulheres, a gente vê que não é bem assim, né? É um lugar nosso que a gente tem todo o direito de ocupar, de gritar, de torcer, de falar palavrão, É, como a gente quer. Né? é E eu exato. E assim, eu pode vejo falar. também que às vezes a gente é questionada em umas coisas que homem não seria questionado. Por exemplo, se a gente não sabe uma coisa, porque é super normal tu. Caiu meu microfone. É super normal tu não saber uma escalação ou tu não saber alguma coisa de tática e eles perguntam: ah, mas viu? É mulher não sabe. Eu falei que mulher não sabe. E por que que o homem não é questionado muitas vezes coisas que eles também não sabem? E é do ser humano, tu não é obrigado a saber tudo. Não é porque eu torço pro Grêmio que eu tenho que saber a primeira escalação completa do time que entrou em campo, sabe? Então, assim, é bem essa questão de, bom, tem que aceitar a inserção da mulher ali. A gente tá chegando e tá ocupando espaço, né? Exatamente. E aquela pergunta famosa, né? Ai, se tu gosta de futebol, o que que é o impedimento, então? O que que é um escanteio curto? Impedimento é o que Oh, deveria ter acontecido quando tu nasceu, fofo, dá vontade de responder. preguiça, preguiça, É. porque, tipo, agora parece a gente tem uma obrigação desnecessária de saber o que que é isso, só para provar que a gente entende, que a gente gosta, que a gente também tem direito de falar. A Evelyn até Então, comentou aqui aquela eterna sensação de ter que comprovar para os homens porque estamos no meio. É uma comprovação diária, sabe? Uma das primeiras vezes que pude ir ao estádio foi aos 20 anos, por ser um ambiente de homem. E é uma coisa que tá tão impregnada e é na cultura, assim, porque realmente o meu pai sempre me incentivou a gostar de futebol, mas ele não me levou no estádio quando eu era pequena, né? Me levou uma vez no Olímpico e não é uma coisa que era uma frequência. Então eu acho que a nossa geração agora é que tem que começar já a incentivar desde pequena, né? Ela tá com vontade de jogar bola, dá uma bola para ela jogar. Pediu para ir no estádio junto, leva junto. Porque é realmente uma desconstrução, assim, e é uma coisa que vai demorar pra gente conseguir mudar 100%, né? Mas se já for aos pouquinhos, vai fazer uma diferença depois, né? ali o João, ele comentou, quando comecei a frequentar o Beira-Rio ali por 2003, 4, 5, o tratamento às mulheres era muito diferente de hoje. Não está o ideal, a gente sabe, né, que ainda temos muito ainda que lutar, né, pelo nosso espaço, pelo nosso direito de estar no estádio, mas ele disse que hoje em dia já melhorou um pouco, porque nós estamos falando, né? E além de nós estamos falando, eu acho que os clubes também estão se posicionando, estão usando as mulheres nas campanhas publicitárias, estão chamando as torcedoras para serem sócias, estão valorizando as sócias torcedoras, né, dando essa representatividade, porque também a mulher ela só vai ter vontade de ir num lugar que ela se vê representada, né, que ela se enxerga ali. Então, eu vejo que essa mudança de postura dos clubes também foi bem positiva. Claro, a gente sempre vai ter o que melhorar, mas eu sempre procuro ver alguma coisa positiva na construção que a gente tem como sociedade, né? E eu vejo o papel dos clubes de uma forma muito importante aí, né? Que é eles colocarem as mulheres nas campanhas e chamar mesmo para ir para o estádio. Isso, e eu até queria falar contigo sobre os projetos, tu participou
de uma pauta bem importante, que era o ônibus exclusivo, a linha feminina, né? Para as torcedoras. Então, eu queria saber como que surgiu essa ideia, se tu tem mais projetos também para levar para o Grêmio, se todos os outros que você tinha falado foram atendidos de alguma maneira, se estão te ouvindo. Queria saber dessa tua inserção nos projetos, né, para as mulheres em segurança no estádio. O Grêmio, ele criou um comitê, não é exatamente um comitê a palavra, né, mas é para trabalhar com essas ações mais sociais, né, para realmente ser o clube de todos, como está no slogan. Então, eles chamaram algumas torcedoras, sócias, enfim, né, que representam os diversos tipos de torcedoras que a gente tem. Chamaram algumas conselheiras, enfim. E aí a gente fez uma reunião lá no clube, no próprio Grêmio mesmo, onde a gente colocou todas as nossas ideias, os empecilhos, aquilo que a gente imaginava que seria um motivo para uma mulher desistir de ir para o estádio. E aquilo foi tudo pautado, assim, eu me lembro direitinho que a gente fez uma parede de post-it cheia de ideias. E dali foi surgindo o que era viável, o que não era, porque daí também tem as questões de contrato com a Arena, as questões institucionais do próprio Grêmio, que estão em regimento. Então, tudo isso foi pautado para ver o que seria viável e o que não seria. E uma das ideias, então, foi essa questão do ônibus, porque existe o ônibus do futebol, que vai do centro de Porto Alegre até a Arena, assim como vai até o Beira-Rio. E surgiu essa ideia, então, de fazer um ônibus exclusivo para as mulheres. Foi debatido bastante para tentar fugir dessa ideia de segregar também, porque a gente não queria que parecesse uma divisão, mas era uma opção para as mulheres que se sentiriam mais seguras em utilizar um ônibus que só tivesse mulheres, né? Então, ele foi lançado no Grenal das Américas, foi a primeira vez que teve. Infelizmente, a pandemia parou com tudo. Teria depois a oportunidade de ter esse ônibus para o Beira-Rio também. As torcedoras coloradas seriam beneficiadas. E serão, assim que tudo voltar, né? Vai continuar tendo. E aí, então, foi uma parceria que o Grêmio fez com a IPTC e com a Prefeitura de Porto Alegre, mas que surgiu a partir desta nossa reunião, que, né, reunia várias torcedoras. A gente continua mantendo um grupo no WhatsApp, onde tudo que a gente vê de ideias legais de clubes por aí, tanto nacional quanto internacionalmente, a gente joga lá para tentar, assim, trazer novas ideias, né? E aí agora tá um pouco parado, realmente, porque fora das redes sociais não tem muito o que fazer, mas as ideias seguem e o Grêmio está muito aberto assim a nos ouvir, tanto é que quando rolou a reivindicação também da carteirinha, mudar para sócia torcedora, eles ouviram as suas torcedoras, né? Então eu vejo isso muito positivo, assim. E tenho essa visão do Inter também, porque eu tenho muitas amigas coloradas e sei que eles têm bastante ações lá também para as mulheres. Então, acho que a dupla Grenal, assim, tá bem à frente nessas questões. Não como um Bahia da vida, porque ultimamente eu ando só amores pelo Bahia e suas ações de marketing. Mas é isso, assim, eu acho muito legal o clube realmente ouvir quem utiliza o serviço, o espaço, que é torcedor, porque, na verdade, a gente sabe que hoje o futebol, ele se tornou muito no meio do dinheiro, é tudo uma moeda de troca, mas a moral disso tudo são os torcedores. Então, tem que ouvir os torcedores também, né? Então, acho isso bem positivo, assim, foi bem legal participar. Foi bem bacana, assim, a troca com o clube, eles nos ouviram, gostaram das ideias, guardaram tudo também, então foi bem bacana. E tu pode adiantar alguma ideia que vocês têm, assim, que vocês vão conversar com o Grêmio quando os jogos voltarem ao normal? Pode adiantar alguma ideia que vocês já tiveram? Uma ideia bem bacana que tá sendo discutida é a questão de ter um espaço na própria esplanada ali para mulheres que vão com família, porque às vezes é muito complicado tu segurar as crianças, enfim, ou distraí-las,
né? E antes de entrar no estádio fica meio complicado, porque daí é só ali a parte da esplanada, onde tem alimentação e bebida, enfim. Então, uma das ideias é essa, de criar um espaço ali onde famílias, daí nesse caso, né? Mas beneficiaria, querendo ou não, mais as mulheres. A gente sabe que acabam sendo as mulheres que levam os filhos ou que ficam com os filhos. E aí seria um espaço para isso, assim, bom, cheguei, se eu precisar trocar a criança e não, né, não vou entrar no estádio ainda, porque falta um tempo para o jogo, aí tem esse espaço antes para, de repente, quem não gosta de ficar nos bares ali em volta. Essa é uma das ideias, assim, que eu acredito, né, pela minha visão e conhecimento meio raso, assim, mas que eu sei que está à alçada do Grêmio e está nas mãos deles, assim, né, que é possível tornar real. Muito bem, Marina. Agora eu vou fazer uma rodada de perguntas contigo, Show de para bola. depois. Muitas pessoas comentaram coisas muito legais aqui que eu não quero deixar passar, que eu disse que eu não ia Ótimo. esquecer ninguém. Olha, lá em cima, o Jailton, ele disse que tu é a verdadeira representante feminina no futebol, por mais mulheres assim sempre. Que Olha, honra! Tem várias, tem várias. Nossa, eu sou rodeada de mulheres inspiradoras. Isso é uma coisa que eu busco sempre também, assim, é exaltar as mulheres à minha volta que falam e vivem o futebol. Porque quanto mais a gente tiver mulheres falando sobre futebol e os homens consumirem também, vai trazer essa representatividade que eu sempre falo e abrir os espaços, né? exatamente. Ó, o meu namorado é colorado, ele tá acompanhando a live, né? O meu Aí, também. né? Como lidar? Tu já foi no Beira-Rio com ele? Eu fui, mas eu fui num jogo do Brasil. A gente prefere ir Ah, cada um no seu, cada um com seu jogo. O Grenal, quando é na Arena, eu vou, quando é no Beira-Rio, ele vai. E assim, né? Mas a gente foi em todos os jogos da Copa América, inclusive no amistoso que teve antes. Daí o amistoso foi no Beira-Rio e os jogos da Copa América foram na Arena. Daí, como era time neutro, então a gente, bom, é a nossa oportunidade de ir pro estádio juntos, vamos comprar os ingressos de todos os jogos e vamos ir. Daí eu fui no Beira-Rio com ele no amistoso da seleção, que inclusive fui super pé quente, né? O Brasil ganhou de 7-1, acho que foi. e eu já fui em jogos do Beira-Rio assistir o Inter. Acredite Ai, se quiser. E, menina! e nós já fomos em Grenal juntos, na torcida mista, um horror, não recomendo. Porque, porque a gente entra feliz e sai mal-humorado, um ou outro, É. né? Eu tentei convencer o meu namorado uma vez e daí ele me olhou e disse: Eu vou ser bem sincero contigo. Tu é minha namorada, se a gente brigar 2 minutos depois, a gente se vira, se abraça e tá tudo bem. Agora, se eu brigar com uma pessoa lá, a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente evitou, acabou não indo. Ah, bom, ótima ideia. Quem sabe um dia a gente aprenda. Mas por enquanto é legal, é legal. Eu gosto de assistir vários jogos, Sim. independente se é do Grêmio, se é do rival, eu gosto muito, 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 muito de Uhum. assistir. A Evelyn, muito amiga tua, Muito por maravilhosa. Tá sinal. sempre me incentivando e envolvida também em muitas coisas do futebol. Isso, ela te perguntou como é a experiência de fazer cobertura de jogos femininos. Ai, muito, muito, muito legal. Assim, eu não posso comparar como que é cobrir um futebol feminino e um masculino, porque eu nunca cobri futebol masculino. Mas o futebol feminino, assim, ele foi um presente na minha vida quase, porque na verdade eu realmente não acompanhava antes de 2017, quando o Grêmio reativou o profissional. E daí, quando o Grêmio reativou o profissional, comecei a acompanhar um pouco mais, pensei, bom, é o meu time, vamos dar valor, né? E aí fui indo, fui gostando da coisa. E aí criei o Grêmio Futebol Feminino, que é uma plataforma nas redes sociais com informações só sobre o futebol feminino. E aí, o ano passado eu não consegui cobrir nenhum jogo, porque daí então tava nessa função do TCC, acabou que é tudo muito corrido. E aí, esse ano eu tive a oportunidade de cobrir 2 jogos. Eu até contei no último vídeo que eu postei no canal que o primeiro foi realmente um teste de vida, assim, se era aquilo que eu queria ir para estádio cobrir futebol. Porque tava marcando temporal e eu tinha que ir sozinha. E fui.
E fui sem saber o que, que ia acontecer. Primeiro tempo abaixo de sol, aí veio a chuva, deu um temporal, atrasou a volta para o segundo tempo, de tanto que chovia. Mas ver a dedicação das atletas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, ou seja, indiferente se era sol ou se era chuva, me fez, assim, ter a certeza de que era essa visibilidade que eu queria, sabe? Poder mostrar o futebol delas e a profissão delas. E foi muito legal, assim, eu tive muito contato com outros jornalistas que já cobrem futebol feminino há mais tempo, com a comissão técnica, com as jogadoras, com as assessoras do Grêmio, todo mundo muito receptivo. Eu conversei, inclusive, com o coordenador de futebol feminino do Grêmio. Achei incrível porque ele veio e me disse: ah, tu que é a Marina, que é a dona do Grêmio Futebol Feminino. Eu fiquei, gente, como que ele sabe? E é esse Legal. universo, assim, todo mundo que dá visibilidade para eles, eles têm gratidão por aquilo, sabe? E é uma coisa que, para quem tem essa coisa mais sensível do futebol, acaba sentindo falta no masculino, porque é aqueles jogadores passando rápido e reto pelos repórteres, dando meia dúzia de palavras robóticas já pensadas, e ali no mundo do futebol feminino não, é tudo muito com o coração, assim, então claro, de uma maneira muito profissional, mas tu vê que as meninas, elas ficam gratas por tudo aquilo que tá sendo feito por elas, sabe? Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Depois eu cobri outro jogo, que daí era Grêmio e Santos. Eu tava muito nervosa, porque a Cristiane ia estar aqui. E eu ficava, meu Deus do céu, jogadora de Copa do Mundo. E assim, ela numa boa, foi na grade, tirou foto com as crianças. Então, é um universo, assim, muito encantador para quem realmente gosta desse futebol mais social, dessa coisa mais, o amor mesmo pelo esporte, né? Isso. E tu acredita que após a exibição da Copa do Mundo Feminina no ano passado, que muitas pessoas comentaram, assistiram, tu acredita que teve uma diferença, que mais pessoas procuraram saber sobre o futebol feminino, ou tu acha que ainda falta muita divulgação ou mais, assim, mais espaços para transmitir os jogos, né? Eu já vejo uma diferença muito grande, assim, gente que antes eu não via comentando, hoje eu vejo indo em busca, querendo saber mais, querendo, quem são as jogadoras da seleção, quem são as jogadoras do meu time, ou do rival, ou, né, pelo menos a sua parte, assim, mais da bolha, que a gente chama, né? E vi, sim, assim, um crescimento muito grande por essa procura, sabe? É claro, os espaços eles ainda precisam ser mais abertos, né? Principalmente em grandes emissoras, como é o caso da Globo, que transmitiu a Copa do Mundo, mas depois outros jogos não, né? Claro que daí é porque a Band tinha os direitos do Brasileirão, mas eu vejo mais gente procurando, assim, inclusive teve um jogo do Brasileirão esse ano que a Band bateu a audiência da Globo. E era num domingo à tarde, assim, que é um dos maiores picos de audiência da Globo. Então, assim, tem procura, sabe? E como eu sempre digo, eu acho que é uma via de mão dupla. Se os clubes investirem mais, a torcida vai ver que o clube está valorizando e vai procurar mais. E se a torcida procurar mais, os clubes vão ver que a torcida quer ver mais os times femininos e aí vai investir mais. Então, acaba sendo uma troca. Quanto mais a torcida procura, mais o clube investe. Quanto mais o clube investe, mais a torcida procura. E eu acho que daí só tende a crescer, assim. Eu via 2020 como um grande ano para o futebol feminino. Vai ter que ser adiado para 2021, mas eu espero que as pessoas ainda estejam com o mesmo gás e a mesma vontade de acompanhar e de dar visibilidade. Eu tenho visto também muitos projetos independentes do Grêmio que são bem conhecidos nas redes sociais, dando mais visibilidade para as jogadoras também, que antes ficava só no Els Guri, né, vamos mostrar os jogadores do Grêmio masculino, e hoje tem dado essa visibilidade também para as meninas, então acho bem bacana, assim, aproveitar todos os espaços que a gente tem, né? Isso é um cala-boca para quem disse, né? Esses números da audiência, das audiências dos jogos, é um grandíssimo cala-boca para quem disse que é só em Copa do Mundo ou que ninguém mais vai se interessar depois da Copa do Mundo, porque tem audiência, as pessoas se interessam sim.
A gente vê muitos vídeos também, tanto dos jogos das gurias coloradas quanto das gremistas, da torcida indo lá em Aham. peso comemorando. E tem gente sim para acompanhar, sabe? O que falta mais espaço assim para divulgar o time feminino. É bom quando o Grêmio chama as suas atletas para fazer os jogos junto com os outros jogadores, incluindo elas, né? Não só realmente ficar fama só para os caras do time masculino. E eu acho também, assim, que o que talvez falta um pouco é a CBF, de repente, que é a que coordena a nível nacional, tentar estruturar o futebol feminino de uma maneira que ele tenha esses espaços. Porque, por exemplo, hoje os jogos de um equivalente à Série B, por exemplo, que daí no feminino é A2, acontecem em dia de semana de tarde, tipo 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Ninguém vai conseguir acompanhar. Então, assim, a partir do momento que tu transforma um pouco mais sério, foca num calendário bacana, de uma maneira que tu sabe que as pessoas elas vão conseguir consumir aquele jogo, tu demonstra um pouco mais de profissionalismo, né? Então, eu sei de muita gente que às vezes gostaria de acompanhar e não consegue, justamente porque são os horários que tá trabalhando. Ou daqui a pouco eles conflitam um jogo do masculino e do feminino, e aí o do masculino é na arena. Óbvio que as pessoas vão ir para a arena ao invés de ficar em casa assistindo na TV um outro jogo, né? E isso eu falo porque eu sei, porque eu faria também, mesmo que eu ame futebol feminino, mas é a oportunidade, é o dia que eu tenho para ir no estádio, né? Então não dá para conflitar. Eu acho que é tudo um ciclo, assim, né? Tem a responsabilidade da confederação, tem a responsabilidade da federação, tem a responsabilidade dos clubes e também da torcida, da sociedade, né? Se cada um fizer a sua parte, fizer um pouquinho, tem tudo para ser uma grande modalidade. A gente já vê nos Estados Unidos e em alguns outros países que é praticamente equivalente, assim. Não tudo, porque, claro, questão salarial, questão de condições de trabalho, né? Não é 100% equivalente, mas a questão do consumo, sim. Então, é bem uma questão, assim, de interesse mesmo. Isso, exatamente. A Evelyn comentou aqui que também não consegue assistir, porque vários jogos são em horário comercial. Eu também, É, assim, muito difícil mesmo. O João comentou que o Inter vem colocando as gurias coloradas nas ações de lançamentos e nos vídeos de bastidores. Isso é bem legal. sim, o Inter tem um trabalho muito legal com as gurias coloradas. Inclusive, hoje elas são um dos maiores times de futebol feminino do país. Né, elas estão lá batendo de frente com o Corinthians, com o Santos. Inclusive são maiores que o Flamengo, que no Flamengo, no masculino, é uma baita potência e no feminino não, né? E eu acho que assim, aqui no Sul a gente tem assim boas referências. As gurias coloradas, inclusive, trouxeram jogadoras de seleção agora para essa temporada. E já tinham outras, como a Fabi Simões, por exemplo. Então, é realmente assim, o clube vê quando dá retorno, né, essa valorização, porque que nem o Grêmio fez algumas ações com as gurias e daí depois se faz só com os jogadores do masculino. Eu já vejo algumas pessoas questionando: "Ah, cadê as gurias? Queria ver as gurias". E isso é legal, porque daí mostra o engajamento e a vontade de ver ali, né? Quando será que teremos uma conta oficial para as gurias gremistas? Boa pergunta, se quiserem me oficializar, tô aí. Então, Temos, não? Olha, a Marina com esse projeto do Grêmio Futebol Feminino, vocês estão esperando o quê, Grêmio? assim, existe uma grande questão e debate aí na questão de marketing, né? Porque o Grêmio, ele trabalha muito com a instituição Grêmio. E como o Grêmio, ele não tem outros esportes, porque que nem o Flamengo, ele tem basquete, ele tem canoagem, eu acho, né? Outros tipos de esporte. Então, eles acabam tendo que segmentar, porque senão realmente fica muito conteúdo. Agora, o Grêmio, ele tem softball. E o Grêmio, ele trabalha com essa questão instituição Grêmio. Somos o Grêmio. Então, uma vez eu, inclusive, conversei com eu sou bem amiga da Jéssica, que é do jornalismo do Grêmio, e ela me comentou essa questão, assim, que já foi levantado isso dentro do Grêmio, e eles têm um pouco de medo de daqui a pouco, como a página do Grêmio tem muita visibilidade, tem muito seguidor, tem muito, né? De não conseguir migrar tanto
pro feminino e aí acabar daí não colocando o conteúdo do feminino no principal e aí se perder, as pessoas não verem por não estarem no principal. A estratégia do Inter é muito boa, porque eles têm o das gurias coloradas, mas as principais notícias eles colocam também no perfil principal do Inter, então acho uma boa estratégia, a mesma coisa que o Corinthians faz. Mas é uma coisa de se pensar, daqui a pouco não precisa criar um específico, mas aumentar a frequência de publicações, né? Porque que nem agora tá parado, tá sendo feito alguns conteúdos, mas é mais focado pro masculino, né? De repente, se fizesse ping-pong, masculino, feminino, também seria uma estratégia. Mas é bem uma questão de marketing, assim, de como que a instituição leva a sua marca nas redes sociais, né? Então é um grande debate, assim. Eu, por vezes, defendo que tem que ter o perfil oficial. E às vezes eu fico também, será que as pessoas iam consumir do oficial, sabe? Então, daqui a pouco tu também torna aquilo um pouco triste, trágico para as meninas, porque elas vão pensar, putz, ninguém, né, vai e acompanha. Mas é muito de se pensar, assim. Eu acho que se a torcida engajasse, seria muito legal para poder. Tu quer ir direto, vai direto lá nas notícias, né? E levantaram hashtag aqui também, ó. Grêmio Sim. contrata a Mari, viu? Ali, Grêmio contrata a Mari, ó. Vamos todos fazer essa campanha. A Débora colocou ali, acho que o Amei. melhor é ter tudo junto, pelo menos para ajudar a apoiar e crescer o feminino. Depois que estiver mais engajada, aí sim. É a questão da estratégia, né? Daqui a pouco tu chama um pouco mais as pessoas a conhecerem ali pelo principal, e aí quando tu vê que tem uma boa adaptação da torcida, digamos assim, tu migra para um oficial, que eu acho que é o caminho, assim, vai acabar acontecendo, porque a gente sabe que grandes times como Juventus, Barcelona, Manchester, todos esses têm, né, os seus dos femininos, aqui no Brasil, Corinthians, Santos, Inter. Então vai acabar acontecendo uma hora ou outra, mas eu acho que o Grêmio ainda está nessa questão de estratégia mesmo, de fazer os torcedores conhecerem os seus jogadores, o seu elenco primeiro, né? Não, certamente. Marina, nós temos 7 minutinhos só para te ver Nossa, como como vai passa rápido, rápido. Exatamente. Eu quero nesses últimos minutinhos que tu divulgue o teu canal no YouTube, esse novo projeto que tu lançou há pouco tempo, né? Então pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto, o que nós podemos encontrar, o que está por vir no YouTube. Então, agora nesses tempos em casa a gente começa a inventar um milhão de coisas, né? E aí eu sempre quis muito gravar vídeos para internet, não sabia muito bem o que, nem como. E apesar de falar muito de Grêmio, eu tenho vários seguidores de outros clubes também, né? Pessoas que gostam do meu conteúdo e acabam me seguindo. Então, eu tive a ideia de criar o canal no YouTube para falar um pouquinho de futebol, de Grêmio, de comunicação, de pautas sociais, enfim, assim, de tudo que der na telha. Pode parecer meio louco abrir tanto leque e daqui a pouco se perder no conteúdo, mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, eu acho que é a minha cara, assim, falar um pouquinho de tudo. Então eu lancei ele há algumas semanas, já tem quatro vídeos publicados, e agora tem alguns outros em produção, de umas pautas, umas temáticas um pouco diferentes também. E quem quiser seguir lá, se inscrever, é Marina Stout 19, o link. E aí, assim, se tiver ideia também de pauta, eu tô aceitando, porque agora, com tempo livre em casa, cada semana eu vou produzindo alguma coisa diferente. Isso, toda semana você lança um vídeo novo? Isso, eu tenho tentado publicar toda semana, assim, os 2 primeiros foram num domingos, daí o terceiro eu postei numa segunda e o último eu postei ontem, porque daí também, assim, eu tenho o auxílio do meu namorado, né, pra gravar e editar pra mim, porque ele manja um pouco mais disso. E aí tem que conciliar os nossos horários, porque apesar da gente estar em casa, a gente continua trabalhando, né, em home office, então, assim, para conciliar os horários, dá tempo de eu fazer o roteiro e ajeitar direitinho o dia que a gente vai gravar, né, montar cenário e tudo mais, daí às vezes demora um pouquinho, mas a ideia é postar toda semana.
Coisa boa. Então, procurem o canal no YouTube da Marina Staldi. Eu deixei o link ali fixado para quem quiser acompanhar mais. Então, assim, deixando as tuas considerações finais, nós temos 5 minutinhos. Eu vou linkar uma pergunta que eu deixei passar sem querer, que é do Jailton, que ele perguntou o que incomoda mais, né? Desse machismo quando tu vai no jornalismo esportivo. O que incomoda mais? Aí eu vou linkar essa pergunta dele com te pedindo para deixar uma mensagem para as meninas, para as mulheres que querem seguir na carreira de jornalista esportivo, para elas até se espelharem em ti, não desistirem, pegar essa força, sabe, de ocupar os espaços e continuar trabalhando e torcendo também para o seu time. Então, queria que tu deixasse uma mensagem de incentivo, tanto para quem quer ir para o estádio torcer e para trabalhar também. Então, eu acho que não tem uma coisa em específica que incomode mais, porque tudo é incômodo, né? A partir do momento em que a gente é julgada ou que a gente ouve alguma coisa por ser mulher, já é um incômodo, indiferente se é o nosso ambiente de trabalho ou se é o nosso convívio social. Mas uma coisa que me machuca muito é porque as redes sociais viraram terra sem lei. Então, assim, às vezes tu pode não concordar com a opinião de alguém. É normal, eu não concordo com tudo que todas as mulheres falam, eu não concordo com tudo que todas as jornalistas esportivas falam. Mas existe uma linha muito tênue entre tu não concordar com aquilo que a pessoa falou e tu ofendê-la por causa disso. E hoje a gente sofre muitas ofensas, tipo assim, só podia ser mulher falando isso, volta pro fogão, larga o futebol, que isso não é coisa pra mulher. E eu acho que são detalhes tão óbvios, são coisas que hoje são tão faladas e as pessoas continuam batendo nessa tecla. E é o que eu sempre digo, tu não é obrigado a gostar, tu não é obrigado a concordar, mas tu é obrigado a respeitar, indiferente do que for. Então eu acho que é isso, assim, o meu recado para os homens é, por favor, respeitem. Se tu não gosta do que uma mulher falou, se tu não concorda com o que ela falou, ignora, dá um follow, silencia, sei lá, mas não vai ofender. E o recado que eu deixo para as meninas, assim, que gostam de futebol, que querem ir para o estádio torcer, ou que querem ir trabalhar, é para não desistir. Porque tu vai ouvir alguma coisa, tu vai, de repente, infelizmente, passar por algum caso de assédio. A gente sabe que estamos longe disso acabar. Então, algumas meninas, infelizmente, ainda vão passar por isso. Mas foi o que eu citei antes, tu me dá a mão aqui porque tem uma outra segurando a minha aqui e a gente faz um grande círculo de mãos dadas. E hoje eu vejo muitos homens, ainda bem, engajados nessa causa também, que se metem mesmo, né? Porque tem que se meter, não é porque não quer dizer que a gente precise de um homem para nos defender, mas se a gente tiver o apoio do homem é ainda melhor. Porque a gente sabe que a voz do homem é ouvida primeiro, antes da mulher. Então, se a gente tiver um colega homem para olhar e dizer, não, ela tá fazendo o trabalho dela, tu respeita, né? Vai se meter. Assim, da mesma forma, um torcedor. Se tu tiver no estádio e tu vê um caso que tu sente que a torcedora tá passando por um incômodo, tá sendo assediada, se mete, fala alguma coisa, chama o segurança, sei lá, alguma coisa dá para fazer. E as pessoas, elas só vão, os homens, eles só vão pararem quando eles se sentirem incomodados e quando eles se verem expostos fazendo aquilo. Então, quisera nós que não fosse dessa forma. Mas infelizmente é assim. E se alguma mulher sentir algum receio ou alguma coisa e quiser vir conversar comigo, estou sempre à disposição também. Acho que esses canais e essa plataforma, essa oportunidade que vocês possibilitaram de trazer esse debate é sempre muito importante. Eu sempre aceito participar porque eu gosto, eu acho muito legal. Porque quanto mais as pessoas ouvirem, se sentirem representadas, mais elas vão querer participar. Isso vale para as mulheres, para os negros, para os gays e todo mundo. Marina, tem uns 20 segundinhos, então quero te agradecer, porque tu encerrou de uma maneira maravilhosa. Tá aí o recado, meninas, não desistam de ir no estádio torcer, trabalhar. Estamos aqui todas juntas. Obrigada, Marina. Obrigada. Beijão. Beijo. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco.
Conexão Haribo.